Você já tentou fazer algum personagem de Attack on Titan e quando você terminou o desenho você não gostou do resultado? Você achou que não ficou parecido com o anime? Então, nesse vídeo eu vou te explicar por que que isso aconteceu e vou te dizer como que você faz qualquer personagem de Attack on Titan. Fica aí até o final desse vídeo. Você já está cansado de tentar fazer os personagens preferidos e não conseguir? Então, eu tenho a solução para o seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso você vai aprender do zero como desenhar e colorir igual um profissional como nunca imaginou, mesmo sem ter nascido sem nenhum tipo de dom. Link na descrição abaixo, um preço super acessível. Garanta logo a sua vaga. E aí galera, começando aqui mais um vídeo. Começando mais um vídeo da nossa série, né, de como fazer os personagens do anime, que eu já devo ter criado uma série já. Pra quem não sabe, eu já fiz vídeos assim para ensinando a fazer o Boku no Hero e Hunter x Hunter. Vou botar aí nos cards no vídeo para você também assistir, tá? E esse vídeo vai seguir mais ou menos o mesmo princípio daqueles outros dois, tá? Então, o que nós precisamos se atentar para aprender a fazer o personagem de um anime? Que o personagem de um anime, ele tem um traço específico. E por que ele tem esse traço específico? Porque ele foi criado por alguém. Alguém tem um traço específico, tá? E por ele ter esse traço específico, ele tem características próprias dos animes. Por isso que se você desenha mais um tempo, você consegue, sei lá, olhar um personagem de Dragon Ball, você nunca viu aquele personagem na sua vida, mas você consegue ver que ele é de Dragon Ball. Isso é para todo anime, porque essas características, ainda mais se você desenha, com o tempo você acaba pegando essa prática, tá? Então, essas características elas existem e você vai ter que perceber quais são antes de fazer qualquer personagem desse anime. Um ponto importante que você sempre tem que se atentar: qual é o personagem que você vai basear-se para identificar as características do anime? O protagonista sempre. Por que é o protagonista? Porque ele é o personagem que mais aparece, então ele é o personagem mais importante, ele é o mais relevante para a história. Então o personagem protagonista é o que dita as características do anime, tá? Eu falei isso em todos os vídeos dos outros animes que eu fiz e vou sempre falar, porque é muito importante você entender isso, tá bom? Agora vamos para as características principais baseadas no Eren, que é o protagonista do anime do Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin. Comenta aí embaixo o que você fala, se você fala Attack on Titan ou Shingeki no Kyojin. Attack on Titan é muito mais fácil, mas enfim. Tá, quais são as características do Eren? Primeiro, os olhos dele são grandes. Olha, observa essa imagem comigo. Os olhos dele são grandes. O cabelo dele é um cabelo muito tigelinha, assim. O Eren, isso que é engraçado. O cabelo do Eren nem parece cabelo de protagonista, assim. Vocês olham os outros animes, sempre é um cabelo muito diferente, muito grande, assim, sabe? Cheio de mecha, um pro lado, um pro outro. Vou botar exemplos aí na tela pra vocês verem cabelo de protagonista de outros animes. Mas o do Eren é um cabelo de tigelinha simples, parece que ele é figurante. É estranho o traço do Attack on Titan. Mas enfim, aí você consegue perceber os olhos, o cabelo, o rosto dele também é pontudo, o queixo dele é pontudo. O Eren, ele tem um rosto mais redondinho, assim, vocês veem que ele é quase um pouco mais oval o rosto, mas é pontudo. Isso é uma característica do anime Attack on Titan, tá bom? Agora eu vou mudar a imagem para uma imagem de um corpo inteiro. O que vocês conseguem ver isso também? Ele é um personagem com um corpo, uns braços longos, tal.
não é muito musculoso, normal. Isso na maioria dos personagens de Attack on Titan não são, tá? Eles não são personagens muito fortes. Por exemplo, o Dragon Ball. O Dragon Ball é um anime que os personagens costumam ser bem fortes, bem largos, assim, realmente. O Attack on Titan não. As roupas do Attack on Titan são roupas mais simples, é um coletezinho básico, são cores mais normais, tá? E também outra característica uma das características principais do Attack on Titan, mas isso aí já é da pintura, que não é muito vivo, assim, são cores mais normais, são cores muito chamativas, como, sei lá, do Naruto, que a roupa dele é laranja, amarelo, tem roupa muito vermelha. Não, geralmente é um marrom, um bege, assim. São cores mais escuras, mais neutras, tá? Isso também é uma coisa que vocês têm que se atentar. Eles não são cores muito chamativas do desenho, tá? Essas são as características principais do Eren. Agora eu botei uma imagem de vários personagens de Attack on Titan. Você vê que tá o Eren, tá ali os amigos dele. Eu não vi os personagens, então eu não sei os nomes. Eu não assisti o anime. Mas enfim. Aí vocês veem que tem vários personagens um do lado do outro. E o que vocês conseguem perceber? Observem bem. Observe o Eren e vão olhando os outros personagens. Vocês veem que eles têm as mesmas características que eu acabei de falar. Todos têm o rosto meio pontudo, o olho é grande, é um cabelo meio desfigurante, assim, sabe? Um cabelo não muito trabalhado, assim, para economizar dinheiro. Então, parece muito, assim... Comenta aí mesmo se... Não, eu tô pedindo muito pra vocês comentar as coisas, né? Comenta várias coisas. Vai fazendo uma lista e só bota um textão. Mas não parece cabelo de figurante desse anime? Meu, parece... Eu olho esse cabelo, eu vejo muito um cabelo de figurante. Mas, né, enfim. Então, é o cabelo ali, um cabelo mais simples... Um olho bem grande e um rosto mais pontudo, tá? E você vê que nenhum personagem é muito largo, nenhum personagem é muito musculoso. São personagens normais, pessoas mais magrinhas, tá? Então você realmente, nessa imagem eu tô mostrando pra você como as características do Eren são características de muitos personagens de Attack on Titan. Por causa que ele dita o padrão, tá bom? Mas o Attack on Titan, ele tem uma peculiaridade, que é o quê? Os personagens, eles têm uma forma titã, assim. De novo, eu não sei se são todos, eu não assisti um anime, tá? Mas é muito comum os titãs, assim. Aí eles mudam algumas características, tá bom? Eles ainda assim, eles levam alguma característica da sua fase humana, mas eles mudam algumas coisas. E agora é dos titãs que nós falaremos, tá? Para você entender quais são as características principais do titã. E novamente, eu vou basear as características do Eren. Por ele ser o protagonista, ele ser o que mais aparece, tudo mais. Vamos lá, tá? Olha esse desenho do Eren na forma titã. O que vocês têm que se lembrar sempre? Eles não são humanos, tá? Eles não são mais humanos. Agora eles são titãs. Assim, os caras, eles não têm características tão humanoides. Eles ainda assim, eles apresentam tipo um corpo, braços normais, assim. Eles ainda seguem algumas regras da anatomia, mas eles têm coisas que eles variam, tá bom? Então vocês têm que respeitar isso. Você não pode fazer pessoas normais assim, sendo que eles não são pessoas. Então, vamos lá para as características. O olho dele continua um olho, não é um olho tão grande mais. Ele manteve a cor dos olhos, tá bom? Ele manteve a cor dos olhos, mas isso realmente eles mantêm as características da forma humana. O olho dele ainda é grande. Ele criou uma boca muito grande. Agora ele tem uma boca muito grande, tá? Com bastantes dentes, mas as orelhas mudaram bastante. Agora são orelhas de elfos. São orelhas bem pontudas, bem largas. O rosto, apesar de ele ser um pouco mais quadrado, antes do Eren era um rosto um pouquinho mais redondo, assim, sabe? Um pouquinho mais redondinho.
mais oval necessariamente. Agora ele é um rosto um pouco mais quadradinho, mas ele ainda é pontudo. Vocês veem, olha o queixo do Eren. Ele ainda é um queixo pontudo. Isso é a característica do anime, tá? Os personagens têm um queixo mais pontudo. E o cabelo agora é o cabelo, ainda é um cabelo simples, tal, com mechas normais, só que tá um cabelo um pouco maior. Cresceu o cabelo. Mas na minha opinião ainda agora não tá um cabelo mais desfigurante, porque agora tá um cabelo maior, assim, tem umas mechas no rosto, mas ainda assim um cabelo bem simples, tá bom? Agora eu vou botar na tela aí uma imagem de os personagens humanos e atrás deles, tipo, suas formas titãs. O que vocês conseguem observar? Eles mantiveram as características, olha um por um, assim, compara um por um e tenta achar as semelhanças, tá? Eles mantiveram as características dos personagens que eram seus humanos e eles adicionaram realmente algumas transformações que aí varia. Então, por exemplo, você vê que um ali dos titãs, ele não tem mais rosto, ele não tem mais boca, ele tapou tudo. Aí você vê que a loira manteve bastante da anatomia de um humano realmente. Aí você vê que o outro lá da ponta, das duas pontas, eles são meio estranhos. Um lá da ponta realmente botou um cabelo maior, ficou um aspecto mais de elfo. E do outro ali já botou marcas no rosto ali, ele já mudou bastante. Então vocês veem que os titãs realmente eles têm uma variação muito grande. Eles mudam mais, eles realmente mudam bastante dos personagens. E as características dos titãs geralmente é baseada na forma humana. Então, identifica as características da forma humana que provavelmente eles vão ser levados para a forma de titã e vai ajudar bastante a você conseguir essas formas de titã. Antes de nós continuarmos o vídeo, gostaria de pedir que se você está gostando desse vídeo, desse conteúdo, se inscreve no canal para você ser notificado dos próximos vídeos. Deixa um like, compartilha para o amigo que você acha que esse conteúdo vai ser útil para ele. Para você, poucos segundos, mas para mim faz uma diferença enorme. Comenta aí qual o próximo anime que eu posso fazer isso, posso fazer esse conteúdo. Eu agradeço muito se você fez qualquer uma dessas coisas e vamos voltar para o vídeo. Agora eu tô botando aí na imagem mais uma foto do Eren diferente, que vocês conseguem ver que realmente o Eren quando se transforma na forma titã, a boca dele fica muito grande, assim, bastante dentes, realmente um aspecto que não é humanoide assim, não é um aspecto humano, tá? E é isso que é o que vocês têm que entender sobre os titãs. Os titãs, eles não são mais humanos, então eles mudam. Claro, eles ainda seguem alguns princípios básicos da anatomia. Como eu falei, eles têm a mesma quantidade de braços, a mesma quantidade de membros, eles têm 2 olhos, assim, tal. Eles ainda seguem alguns princípios, mas eles têm outros, eles têm algumas características que não são de humano. Então essa boca não é de humano, essa orelha não é de humano. Vocês conseguem ver que o corpo dele também é um corpo agora mais musculoso, tal. Vocês veem que tem bastante detalhes, assim, não é um corpo tão magro quanto antes. Então vocês conseguem identificar diferenças, tá? Diferenças do titã para o humano. Mas o que vocês têm que sempre se atentar antes de for fazer um titã? Estuda o personagem com as características dele humano, assim. Olhe o personagem humano para depois olhar o titã, que assim você consegue perceber as diferenças entre eles e por que essas diferenças, tá bom? Agora eu tô botando um exemplo que é para dizer o quê? Essas características, elas são características que geralmente ocorrem, mas não são leis absolutas, assim, absolutas. Não é todo personagem de Attack on Titan tem essas características. Não, isso eu acho importante ressaltar para vocês entenderem. Tem personagens que não têm essas características
E o criador já faz isso para realmente diferenciar, porque vocês viram aquela imagem que eu botei? Vou botar de novo aí na tela para vocês identificar. Parece todo mundo muito parecido, todo mundo igual, assim. O criador mesmo, ele faz um personagem que não tem nada a ver com as características do anime, realmente para dar uma diferenciada, tu olhar assim, pra ele dar um contraste maior, pra não ficar aquilo tudo, parece tipo tudo xerox assim. Então, o protagonista, desculpe, o criador do anime já faz isso propositalmente, ele já faz um personagem diferente da maioria, diferente, com características diferentes, para dar essa diferença realmente, tá bom? Então, mostrando aí esse exemplo do Rainer Brown, alguma coisa assim, que você consegue ver o que? O olho dele é pequeno, então já muda bastante, já tá diferente, é um olho bem pequenininho, bem, assim, calmo. Ele não tem um rosto tão oval como, por exemplo, o Eren. Ele não tem um rosto tão oval, o rosto dele é bem quadradinho mesmo, ainda é pontudo. O cabelo dele é um cabelo simples, então vocês veem que algumas características eles ainda têm, mas outras não. É um cabelo simples. Acho que a principal diferença dele dos outros é que ele não leva nenhuma característica quase para o titã dele. Você vê que o titã dele perde toda a sua fisionomia, então ele não tem mais boca, ele não tem mais nariz, é só um olho. São 2 olhos no caso. Você vê que até o cabelo meio que muda de cor. Outra coisa até pra falar do olho, o olho dele já não tem mais pupila, então o olho dele também muda bastante. O cabelo dele também, ele tem um cabelo um pouco amarelo assim. O titã dele já tem um cabelo um pouco mais branco, mais esbranquiçado assim. Então vocês veem que ele também tem várias marcas pelo rosto, assim, várias diferenças. Então você vê que ele muda bastante. Ele não se prende, o titã dele não se prende muito ao humano. E eles já fazem isso realmente para dar esse contraste, para não ficar todo mundo igual. Imagina se o criador do mangá fizer todos os personagens com as mesmas características, vai ficar tudo uma cópia, ele vai ficar mudando muito pouca coisa, ele não faz isso, tá? Mas isso não quer dizer que você não precisa saber essas características. Saber as características vão te ajudar muito a fazer os personagens daquele anime, tá? Agora, finalizando aqui o vídeo, espero que tenha ajudado você, tá? O meu link do meu Instagram fica aí embaixo na descrição sempre. Se você for fazer um desenho Shingeki, me marca lá no meu Instagram, que eu vou estar repostando no meu perfil, tá? Me marca lá que eu quero ver se essas dicas foram boas pra você e você conseguiu fazer um desenho. Vou deixar aí 2 vídeos que eu acho que vai ser bem legais para você. Falou, até a próxima. Valeu!